Olá, bem-vindos a mais um Centro de Estudos Especial sobre a passagem, um momento muito delicado na educação para alunos e para professores. É a transição da criança da pré-escola para o primeiro ano do ensino fundamental. E para debater este assunto, estão aqui as professoras Mariana, as adminas da equipe da Gerência de Educação Infantil, a professora Letícia Cruz, assistente da Gerência de Educação da Nona CRE, e a professora Mônica Mota de Oliveira, do Espaço de Desenvolvimento Infantil Rubem Alves. Sejam todas bem-vindas, professoras. Vou começar com a professora Letícia. Como é que surgiu o Dia da Integração na Nona CRE? Então, esse movimento de integração, ele foi como uma proposta para as nossas unidades a partir do que a gente estava vivendo na 5ª semana de alfabetização da rede, que é uma proposta da Gerência de Alfabetização do nível central, que chega para a gente com toda uma programação, com toda uma proposta, uma temática, e a gente articula esse trabalho. Como na Nona CRE, nós já temos um trabalho tanto de formação, de acompanhamento dos professores, das unidades, a gente não poderia deixar de fora a educação infantil, porque não tem como a gente pensar o ensino fundamental sem também integrar e pensar nessa continuidade que faz parte, né? Então, nós fizemos a proposta para as unidades, que as unidades se organizassem no sentido de convidar outras unidades que fossem da mesma região, que fossem perto, para que elas pudessem viver experiências tanto para os professores, para os gestores, para as crianças principalmente. Então, nós deixamos bem livre no sentido de que, se você se sentir à vontade, convida a sua escola, uma outra escola que esteja perto, não necessariamente uma escola do ensino fundamental, convidando um EDI. Poderia ser o inverso também. E aí nós demos sugestões, vocês podem mandar por carta, podem ir lá, né? Tipo assim, oi vizinho, como é que é? A gente pode vir fazer uma visita e pensar, planejar esse momento junto. E foi muito interessante porque as professoras nos procuravam, né, perguntando como é que a gente pode fazer, e eles falavam desse primeiro contato, e foi muito rico perceber um movimento de encontro. Isso para a gente é de uma riqueza imensurável, porque pensar que o professor, o gestor, está lá na sua unidade, se mobilizando, já imaginando como é aquele espaço, e conversar com as crianças sobre isso. Então, foi um movimento que começou em uma proposta que era especificamente de alfabetização, mas que alcançou as crianças também, os professores e as unidades da educação infantil. E aí a gente teve a oportunidade de acompanhar, a gente foi às unidades que estavam fazendo esse movimento, a gente registrou, a gente conversou, e daí várias ideias já começaram a surgir também para a gente. Professora Mariana, quer complementar? Sim, esse movimento da Nona CRE, ele vem dialogando com o Projeto Passagem, que é um projeto que surgiu de uma demanda da Gerência de Educação Infantil, que percebeu uma falta de continuidade no decorrer dessa vida escolar dessa criança. Essa criança chegava no primeiro ano e, de repente, acabou a brincadeira. E aí, o que acontece? Né? Muitos temores, muita ansiedade ficavam em torno desse movimento. Então, esse projeto Passagem vem mesmo para dialogar, né? Trazer um movimento de diálogo entre as unidades de ensino fundamental com as unidades de educação infantil. E a professora Mônica, como é que fez para contar para as crianças que ia existir um momento desses? Então, o nosso EDI foi convidado a participar desse momento. E quando nós recebemos o convite, eu reuni as crianças em roda e logo contei para eles, recebemos um convite. E aí começamos a fazer o levantamento de hipóteses com eles. Será que é um convite para uma festa? Será que é um aniversário? Né? Foram fala deles. Até que eu contei que era um convite de uma escola e perguntei para eles se eles gostariam de conhecer novos amigos. Então, toda uma abordagem nesse sentido. Olha, foi uma festa, todos quiseram ir, inclusive eu também. Então, já fomos marcar no nosso calendário, que é construído por eles. Então, eles foram lá, marcaram o dia e, a partir daí, durante a roda, nós sempre olhávamos esse calendário para ver, está chegando. Então, quando chegou o dia,
Fomos nós todos animados. Fomos caminhando, né? Porque a escola fica no entorno do nosso ED, e fomos cantarolando pelas ruas. Já foi um momento maravilhoso de troca e dessas questões, até mesmo de como a gente se comportar no trânsito e anda, calçada, que era para pedestres. E quando nós chegamos lá, olha, o que marcou tanto a minha vivência quanto das crianças foi a recepção, o acolhimento, como que o grupo lá, eles estavam prontos para nos receber. Então, já entramos, conhecemos a unidade, fomos direcionados para a quadra. E quando nós chegamos lá, uma coisa que fez muito sentido e muito significado para as crianças foram os cantos diversificados, sabe? Um detalhe, um olhar tão sensível dos gestores, dos professores da unidade, que eles prepararam todo o espaço. Então, tinha cantos de leitura, tinha cantos de jogos matemáticos, quebra-cabeça, tinha um canto com papéis e lápis para crianças, né, se elas quisessem. Então, esse espaço montado já trouxe essa Acolhida, né? essa acolhida. E eles puderam se identificar também com aquele espaço, né, que é bem comum nos EDIs. E depois dali, nós sentamos e fomos assistir a uma apresentação de um outro grupamento. Acredito que do 4º ano, com uma dramatização. E quem não gosta de assistir uma dramatização, né, que também é uma prática que a gente trabalha já no EDI. Então, teve dramatização, depois teve contação de histórias. Claro, um sucesso. Teve até ciranda. Então, toda essa movimentação foi de fundamental importância, tanto para as crianças quanto para a responsável, porque tinha até responsável presente. Foi, assim, encantador e um momento muito rico, uma vivência. Nós saímos de lá satisfeitos. Foi um momento de grande prazer, grande experiência. E quando eles retornaram depois, no outro dia, na outra aula, como é que foi? Querem que eu conte? Quer saber? Eles chegaram na escola empolgadíssimos. Chegaram quando, né, abriram o portão. Escola nova! Escola nova! Foi uma festa. Eles o tempo todo falando que queriam ir para a escola nova, já se sentindo assim, né, empoderados, vamos dizer assim, e muito felizes porque iriam passar para uma escola nova. É muito interessante observar esse movimento, Mônica, porque a gente percebe que você construiu com as crianças todo um repertório para curtir essa escola nova. Então, eles puderam ir seguros, entendendo que não teria uma ruptura nesse processo, né? Eles estavam indo levando as vivências, as brincadeiras, tudo que eles construíram. As aprendizagens, as né? aprendizagens, exatamente, que eles estão construindo nesse processo da educação infantil. É muito importante a gente salientar, né, essa questão do professor da pré-escola como esse facilitador de aprendizagens mesmo, que está acompanhando esse processo para que essa criança, de fato, no primeiro ano, comece o seu processo de sistematização da alfabetização. Não há um preparo na pré-escola, né? O professor da pré-escola continua com as interações, com as brincadeiras, para que quando essa criança chega no primeiro ano, ela já chega, né, com uma bagagem, com um caminho já percorrido, para que ela comece uma alfabetização. Eu quero destacar um ponto importante da fala da Mônica, que ela traz a dimensão do espaço, um espaço novo que as crianças vão conhecer. A importância da gente pensar a importância de se planejar o espaço. Porque na educação infantil, a gente tem muito essa lógica de pensamento. A gente pensa em um canto que vai disparar a experiência com a leitura, com a brincadeira, com o lúdico, com as vivências, com as interações. Quando a gente vai para o espaço do ensino fundamental, vale ressaltar a importância de se planejar também espaço. Eu estou falando de um espaço físico, porque é um outro lugar de ocupação que essa criança vai conquistar. Então, não basta eu planejar somente conteúdos ou pensar nas habilidades a serem desenvolvidas, como eu acolho e crio espaços para esse acolhimento, né? Isso eu acho que a gente traz na educação infantil
como um ponto muito importante para o diálogo com o ensino fundamental. O espaço não está lá pronto, é a gente que constitui o espaço, né? Então, isso é importante, eu acho, deixar registrado. Isso. E na gerência de educação, como é que se insere nesse contexto dessa articulação? Então, e aí eu acho que passa também por essa visão que a gente tem das unidades. Na Nona CRE, a gente tem espaços de formações que a gente procura estabelecer essa relação com os professores e, principalmente, pensar que cada ação é planejada. Cada ação ela é planejada pensando, principalmente, o fazer do professor, que concepções... Porque não adianta eu falar assim, professor, você tem que fazer um canto. A educação infantil é importante isso. Ou no primeiro ano é muito importante a gente ainda entender que a criança é ainda também uma criança. Não adianta falar isso. São sentidos que a gente vai construindo na vivência. Como alguém que está no espaço de formação, eu tive a oportunidade de trabalhar numa das formações com uma professora de primeiro ano, isso me marcou muito, quando nessa experiência do dia de integração, ela virou para mim numa formação de primeiro ano e falou assim, Letícia, eu entendi por que as minhas crianças no primeiro ano chegam lá agitadas. Quando eu entrei num espaço de educação infantil, eu descobri outro mundo. Então, essa relação de poder descobrir um outro espaço, a gente investe nisso na nossa perspectiva, tanto de formação quanto de acompanhamento, de ouvir o professor, de dialogar com o professor, para entender de que lugar ele fala, para que ele também entenda de qual lugar nós estamos falando, sobre diálogo, sobre transição, sobre experiência de transição, sobre olhar para a criança e entender que essa criança não é esvaziada de conhecimento. Então, a gente investe muito nisso. Então, esse movimento de acompanhamento, ele tem esse olhar de entender, porque a passagem ou a transição, né, ela não é só da criança, ela é também do professor. E isso a gente tem como foco na Nona CRE. A criança não está indo sozinha, porque nós não nos constituímos sozinhos, a gente se constitui no coletivo. Então, quando a criança transita, ela atravessa, o professor está atravessando com ela também, né? Então, isso é muito importante para a gente tem isso como valor no trabalho que a gente busca desenvolver. E é um trabalho que ele não é acabado, porque nós somos inacabados, né? É um trabalho que está sempre se constituindo, se renovando. A gente ouve muitos professores para ouvir essas angústias, de que às vezes a criança chega despreparada ou que às vezes a gente não sabe qual é o caminho para prepará-las. Mas é construir sentidos juntos, né? Nesse sentido. Obrigada. A gente continua a nossa conversa agora com as diretoras Ana Cristina Posidônio, da Escola Municipal Lício de Souza Carvalho, e a diretora Marlene Moreira de Assis, do Espaço de Desenvolvimento Infantil, engenheira Elaine Monsores Pires. Diretora Ana Cristina, como é que foi realizado o grande evento de interação, de passagem, envolvendo alunos, professores e as famílias? Esse evento, na verdade, ele tomou um vulto muito grande, como tudo que é dentro de escola, né? Qualquer coisa que você pense dentro da escola, ele acaba tendo um vulto muito grande. Foi uma proposta dentro da Semana de Alfabetização da 9ª Coordenadoria de Educação, pensado pela Gerência de Educação. Elas fizeram a proposta para a gente de que nós receberíamos, então, os alunos dos EDIs e das creches próximas que seriam matriculados no ano seguinte na nossa escola. E aí a gente eu já vinha conversando com a Marlene, do EDI Elaine, por conta mesmo de alguma resistência dos responsáveis em trazer as crianças para a nossa unidade em virtude da infraestrutura, do próprio espaço. Lá no EDI eles têm um espaço próprio para eles, com os cantinhos, é bem exclusivo, né? E, assim, a insegurança do pai de trazer, então, essa criança que tinha um espaço próprio para uma escola de 1º ao 6º ano, como é a Escola Municipal Lício de Souza Carvalho. E aí a gente pensou em montar esse evento. A proposta da Lício, quando a gente entrou nesse evento, era de mostrar para eles que não haveria uma ruptura total do trabalho, né? E que era muito importante o trabalho que a educação infantil
fazia naquele espaço, como nos outros espaços, e a gente teve não só o EDI Elaine nesse dia, mas a gente teve a colega do EDI Rubem Alves com as suas crianças, e de como isso era importante, né? E que nós tínhamos condições de infraestrutura, de trabalho pedagógico, de receber essas crianças, né? Acalmar os pais e de receber essas crianças. E a gente fez isso. Nosso primeiro pensamento foi de reproduzir, então, na quadra da escola, os espaços que a sala de aula do primeiro ano tinha. Então, a gente teve o cuidado de trazer um canto com livro, um canto com jogos, um canto onde eles pudessem pintar e desenhar. Colocamos tatames espalhados, o professor de educação física estava presente. Pedimos que os colegas do primeiro ao terceiro ano participassem dessa atividade. Então, esse grupo recepcionou as crianças junto com a classe especial da escola. As crianças ganharam livrinhos confeccionados pelos alunos. Foi um momento muito bom, muito bom. E, assim, a gente pôde não só divulgar o espaço da Escola Alício, mas divulgar o trabalho, né? E isso também era importante para a gente, mostrar que tinha um trabalho pedagógico, tinha um trabalho voltado para a leitura, um trabalho de aquisição de leitura, de escrita, mas dentro de uma proposta, seguindo uma proposta séria dentro da rede. É especial, dando continuidade ao trabalho já desenvolvido. Valorizando aquilo que eles estavam trazendo de conhecimento e de trabalho da educação infantil, que isso é primordial. A gente precisa falar sobre isso, né? O quanto é importante esse trabalho que as colegas da educação infantil fazem nos espaços para quando a gente recebe essas crianças, a gente percebe essa diferença. Isso foi muito importante. Eu acho que é importante marcar isso que você está falando, Ana, no sentido de que reconhecer que a criança tem conhecimento e ela chega com conhecimentos construídos na escola, isso faz toda a diferença no sentido de como eu recebo essa criança. Exatamente. Porque a gente ainda vive, por conta de uma herança cultural, a lógica de que a criança chega no ensino fundamental sem conhecer nada, porque ela é uma criança pequena, mas ela traz muitos conhecimentos. E é interessante perceber que quando a Mônica falava sobre a experiência do retorno para a sua unidade com as crianças a mobilizaram não só para aquele momento, porque elas falaram sobre o que aconteceu, elas contaram sobre aquela experiência, e como eu estava falando anteriormente, né? Não é só a criança que passa, não é só a criança que atravessa. Exatamente. O professor também. A gente está vivendo um outro ano, ela está com outras crianças, com outra turma, mas isso ainda está reverberando nela, isso ainda está trazendo outros sentidos. E aí, num dos momentos que a gente estava compartilhando, falando sobre esse momento que a gente iria viver, né? Ela coloca para a gente que ela já está planejando com essas crianças a partir dessa experiência. E é muito rico o que ela traz, quando ela fala Letícia, Cristina, né? Ela vai contando para a gente sobre a lógica dos sentidos que ela traz para a própria unidade dela. A Alício está lá na Rubem Alves, né? O nosso trabalho está lá quando ela propõe para as crianças, vamos fazer um baile, vamos fazer um momento para comemorar, que vocês também vão, essas crianças de agora também vão. E aí a gente consegue entender a dimensão da amplitude desse sentido todo construído, porque quando ela propõe, junto com a turma, quando as crianças entendem que a gente está passando, a gente está indo para um outro momento, é tudo tão leve, e a gente vai fazer um baile. E aí um baile que não é só um baile, é um baile que marca a passagem. E aí rompe também com algumas questões que a gente tem construídos por também uma cultura histórica de que a gente se forma, a gente está se formando o tempo todo. Então, assim, simbolicamente tem a sua função, uma formatura? Tem, mas será que cabe na educação infantil? E aí pensar junto, qual o lugar da gente romper ou não romper com essa lógica de uma formatura, porque para a criança é muito mais, o sentido é outro, não é simplesmente eu fazer uma cerimônia de formatura que vai garantir que a criança está tendo esse entendimento. Exatamente. Mas como a criança constrói a sua própria passagem. Isso acontece muito por conta da visão do adulto. Sim.
que tem a ideia de De que rompimento. De rompimento. interrompemos ali uma etapa e vamos começar uma outra. Sim. A gente tem que entender toda a questão do aprendizado como uma grande rede, que, aliás, estamos inseridos numa rede Sim. municipal de Num educação. processo. É um E processo. nesse processo não há ruptura, não pode haver ruptura. É uma continuidade da vida escolar dessa criança. Não importa em que grupamento ou segmento ela esteja, ela está dentro de uma rede que tem de ter essa passagem de maneira muito suave e tranquila, sem aqueles medos da nossa chamada travessia, o que vamos encontrar do outro lado. E aí, quando a gente foi fazer o resgate de todo esse material para, né, para montar esse momento, para registrar esse momento, lá na escola a gente foi olhando as fotos dos momentos, né, as publicações, e aí a gente olha o rostinho daquelas crianças que estavam lá no dia de integração, e a gente vê agora as mesmas crianças aqui no primeiro ano da escola, montando livro, participando de apresentação literária, fazendo chá literário Muito de para calça as mães. comprida. A mesma calça comprida hoje é um shortinho, não é isso? E aí A perna assim, estica. você vê que a expectativa dele foi atendida, né? Porque assim, você não acabou aquilo. O mesmo sonho que ele tinha lá, a brincadeira, a forma como ele vivenciava a leitura, ele está fazendo isso aqui aí. ainda. Não pode no primeiro existir ano. o acabou. Não acabou. Senta aí, menino, que acabou. você não está Encerrou, mais na né? pré-escola. Exatamente. Ele continua criança. Exatamente. Muito bom. Foi por isso, diretora Marlene, que a senhora sentiu a necessidade de fazer esse projeto de travessia? O que a senhora sentia na sala de aula, por exemplo? Gente, Jesus, olha, eu sou uma contadora de história, mas todas elas vividas com dores e os amores que cabem a cada momento. E essa dor começou, fui diretora de escola de Fundamental 1 e 2 durante alguns tempos. Percebia eu, na chegada daquelas meninas e meninos, quanto de medo eles tinham de enfrentar, parecia que era um grande monstro. Porque se a gente pensar em ruptura, já dá medo. Em travessia, dá um medo. Mas se a gente colocar a mãozinha e fizer esta travessia juntos, mostrando para todos os envolvidos, todos, muito importante, esse diálogo contínuo e diário, que também acontece no EDI Engenheiro Elaine, na acolhida, todos os dias a gente tem uma conversa sobre assuntos diversos. Dentre estes assuntos, a travessia. Fui atuar no EDI Engenheiro Elaine Monsores Pires, e a grata surpresa é que eu não conseguia me ver dentro daquele espaço como gestora, porque nunca tinha trabalhado com essa vertente exclusiva, mas fui entregando para o dia, para a experiência, para o grupo, para Deus, para todo mundo, e fomos trabalhando essa questão. E aí, gente, foi aí que o negócio ficou bom demais, porque eu pude ver aonde é que eu podia tratar aquela dor daquele menino, daquela menina, quando chegava no primeiro ano, mas aqui, enquanto modalidade creche, pré-escola, menina, ficou uma coisa espetacular, porque aí eu pude fazer a diferença. Tanto que nós temos hoje depoimento da diretora que recebeu os meus meninos e meninas, alguns deles, e diz para mim claramente, Marlene, acertamos em cheio. E é importante também falar, Marlene, que ano passado, quando a gente pensou, né, entramos de cabeça nessa proposta, eu recebi somente 6 alunos do EDI Elaine, né? Por uma série de questões, por proximidade, enfim, por questões familiares. Esse ano eu recebo 26. 26. Né? Então, isso é proposta de trabalho, né? Você, com momentos como esse, você tem condição de mostrar para o responsável o que tipo de trabalho para a comunidade, porque a nossa comunidade é a mesma, né? Nós somos separados por uma estrada, avenida. por uma avenida. O trabalho que a gente desenvolve lá, isso é importante, né? E o pai percebe isso. Isso é muito bom para a gente quando a gente vê que o responsável entende que esse trabalho tem um valor, que esse trabalho é um trabalho sério, que os colegas estão lá, eles buscam, eles participam das propostas de formação da coordenadoria, da secretaria. A gente realmente trabalha com as orientações curriculares e esse número tem uma intenção. A equipe tem que ser coesa nesse pensar para atingimento, senão não vamos chegar lá. Então, volto a agradecer às nossas equipes, que eu tenho certeza que todos,
diretor adjunto, os professores, a galera do apoio. Perfeito. Sem essa gente, a gente não conseguiria fazer tamanhas proezas, que não é uma só, a gente faz todos os dias comete muitas proezas. Mas tendo essa gente como base. O aluno como foco, protagonismo infantil, e pensar essa criança como indivíduo. Não como uma criança que tem que escutar. Nós temos que escutar essa criança também. Sim, ela é um sujeito histórico, produtor de cultura. Exatamente. Com tudo que tem direito e pode realizar, né? Vamos falar de literatura, mudando um pouquinho de assunto, mas continuando. Mais dentro, né? Continuando. Com a professora Letícia, como é que a literatura se constitui como experiência humanizadora, de sensibilidade, de interação com o outro? Sim, quando a Ana compartilhou com a gente lá na GED o trabalho, porque as escolas começam a dar as devolutivas. E a Ana, quando deu esse retorno, identificar o trabalho tão belo feito a partir da literatura e com a literatura, porque aí quando eu falo a partir, não é tomando a literatura como um pretexto para que se desenvolva ou elas tivessem desenvolvido um trabalho pedagógico. Não, a literatura foi a forma de acolher. Quando a Ana fala, a gente pensou num canto que tivesse livros. É interessante ver pelos registros. A arte, de um modo geral, atravessou muito a proposta delas. A própria roda de leitura. A própria roda de mesmo. leitura, a gente vê como aquilo foi significativo para as crianças. E aí a gente entender que essa dimensão humanizadora que você está falando, ela vem no sentido de que a literatura, enquanto arte, ela nos faz encontrar o outro. Temos outros tantos projetos voltados para a literatura, como o nosso evento próximo passado, que foi mega maravilhoso, que eu criei dentro da semana de Jornada da Educação Infantil, Jornada Pedagógica, foi do Jornada Pedagógica. Sabor de Troca, que voltei a convidar basicamente todas as escolas, os espaços daquele território, que foi um mega sucesso, todo mundo fala disso até hoje. Eu acho, assim, muito importante quando Marlene marca a equipe, né? É preciso que as equipes, né? Que essa equipe, foi preciso que essa equipe abraçasse esse projeto junto comigo. Eu não teria condição ainda que tivesse a vontade de realizar esse evento na Escola Alice, eu não teria condição de fazê-lo sozinha, né? E de como foi importante que outras colegas, além das colegas do primeiro ano, que recepcionaram as crianças da educação infantil, como foi importante para o outro grupo participar, né? Para o grupo do segundo ano, para o grupo do terceiro ano, para a classe especial. Toda a escola se envolveu. Então, a gente teve as merendeiras preparando o lanchinho, a coordenadora pedagógica auxiliando na organização, uma turma de quarto ano que apresentou uma peça com uma temática sobre bullying. Então, assim, é importante que toda a equipe faça parte, a equipe escolar faça parte. Por quê? Essa criança vai ser da escola, né? Ele vai estar, aquela escola toda é dele, todos aqueles professores, todos os funcionários. E a importância, eu acho, assim, acho importante a gente marcar também a questão da gestão. Precisa ter esse olhar, né? Eu acho que fez a diferença a gestão nesse momento, né? Eu fico, assim, extremamente feliz de participar de uma mesa representando a gerência de educação infantil quando a gente não precisa falar muita coisa. Quando a gente pode ouvir os relatos e as unidades falarem por si, a GED falar por si e a gente poder apresentar o trabalho dessa forma. Porque é isso, né? A gente está falando para o professor, com o professor, para o professor. Então, é para a gente trabalhar junto, é para a gente mostrar o trabalho real. É possível que esse projeto Passagem aconteça nas unidades. A gente tem 2 exemplos incríveis aqui e também com a participação da GED, que também vai mediando todo esse caminho. Eu anotei umas coisas incríveis para pontuar que, como você lembrou do projeto da Mônica, que é uma comemoração, né? Não mais uma preparação, não uma formatura. Então, a gente... Não é um fim, a criança é a mesma, vai passar um mês de férias. Como é que muda assim? A criança não mudou. Então, a gente celebrar essa ida para um outro espaço é muito diferente do que a gente formatar uma criança para outro espaço. E entender esse movimento quando você traz a dor,
mexeu muito comigo essa questão. Era dolorido ver as crianças chegarem da pré-escola no primeiro ano, quando você estava no fundamental. Então, assim, você teve esse entendimento da importância que é você acolher essa criança. E entendendo como é o trabalho da educação infantil, fica mais fácil. Exatamente. Isso que você falou é extremamente importante. Porque quando eu falo que o diálogo é importante, não é só a conversa. Às vezes, eu fico com a sensação de que há um desconhecimento do que acontece na educação infantil efetivamente. Exato. Sim. Assim como fica um esvaziamento do que acontece efetivamente no Ocorre uma ensino desvalorização fundamental. pedagógica E aí, por ignorar gente- o que de fato acontece. Exatamente. a gente falta de acaba entrando conhecimento. em lógicas de preparo e de recuperação como compensação. Exato. Né? Porque a gente desconhece o outro, quando o outro nos constitui, o outro está na gente, né? Quando a gente conhece o trabalho do outro, a gente valoriza, a gente entende, E a gente respeita. acolhe e a gente trabalha respeita. trazendo essa experiência. A criança não chega despreparada, a criança chega com uma série de coisas legais que ela viveu. E aí a gente trabalha a partir desse conhecimento que essa criança traz. E vocês colocaram também a questão da conversa com os pais durante todo esse processo. Como foi importante acalmar essa família, que estava também nervosa com as escadas, Sim, com as com a escadas, comida. com a comida. Sim. Será que vai ter? Alguém vai estar de olho no Como é que pátio? é a diretora? Aqui é muito igual a grande. você? Não, não é igual a mim, não. Não é igual. Será que eu vou poder ir na Bem sala mais dela? bonita. Não sei. Mais bonita. E Não é tão bonita como eu, mas o trabalho é o mesmo, bacana, nós somos a rede. É isso, dessa maneira que eu respondo aos é um pais. trabalho nosso, né? trabalho Que a gente nosso. constrói juntos, né? Gente, eu acho que a Rosângela nunca pegou um grupo tão falante, né? Isso é muito bom. Você tá gostando? Isso é importante. Então, estamos facilitando, né? E a criança como foco do trabalho, que você colocou, eu acho que a gente tem que pontuar, a criança é sempre o foco do nosso trabalho. E a gestão parceira, Sim. né? Porque uma gestão vai funcionar com professores parceiros, mas o professor que também tem um projeto, que E o também tem professor ideias, precisa de uma gestão parceira também. pra O gente poder professor, caminhar. sem uma gestão parceira, porque na realidade, o que acontece na sala de aula mobiliza toda a escola. Sim. É toda uma reação em cadeia. Sim. O que acontece na escola mobiliza a escola e a escola mobiliza a E mobiliza rede a escola como e um vai todo. mobilizando. Mobiliza Mas a é escola preciso o como quê? um todo. Uma escuta. Uma escuta. Na escuta. Muito obrigada pela presença de Obrigada, vocês, então. obrigada. Até a próxima.